Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Os caminhos da vida, que presente te encontrar. Poetes, amiga, gratidão por me inspirar. Nos caminhos da vida, que presente te encontrar. Poetes, amiga, gratidão por me inspirar. Quando eu crescer, quero ser meio você. Quando eu crescer, quero ser meio você, com muita força e amor, alma que brilha, inquieta, mulher de luta, sim, senhor, mulher de luta, sim, senhor, mulher de luta, sim, senhor, mulher de luta, sim, senhor. Andava na rua debaixo de sol, vi Maria, empurrava um carro de mão com garrafas plásticas. Teu rosto marcado pelo tempo já dizia tudo. Que destino é esse? Que palavra é essa? Que destino tem Maria que trabalha, 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 mas não tem destino certo? Se tem pão na mesa ou não, se morre amanhã na fila do hospital público sem convênio privado, se o traste que mora lá em casa lhe dá um tapa, um soco, um murro, pra onde é que vai? Pra onde é que vamos? E essas Marias que cá estão, pobres, aborteiras e putas, destino de Maria é ser Maria de luta. Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor. Ah, se todas essas Marias se juntar, sapatão, transviadas, pretas, brancas, amarelas, vermelhas, pedras e sonhos na mão, punhos erguidos, seremos todas, todas Marias da Revolução. Poema de Ingrid Maria, minha grande amiga, que me inspirou nessa música, e eu ofereço e dedico a todas as mulheres. Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, mulher de luta, sim, senhor. Quando eu crescer, quero ser meio você. Quando eu crescer, quero ser meio você, com muita força
de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, sim, senhor. Maria, 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 mulher de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, sim, senhor. Maria, 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 mulher de luta, sim, senhor. Maria, mulher de luta, sim, senhor. Bom dia. Lourenço Cavanda, olhando para a vice-presidência do partido MPLA, isso demonstra que as mulheres têm estado a imprimir dinâmica para a própria sua imposição na própria sociedade. Monteiro Guilherme fala Partido SOI. Foi um sexto congresso com muita surpresa, porque a juventude participou de forma muito ativa. Sou João Miguel, falo a partir da província do Zaire, e eu acho que Angola faz mais uma vez história pelo facto de o MPLA eleger pela primeira vez como vice-presidente uma mulher. Grandes surpresas foi o que se ouviu de muitos cidadãos assim que terminou o 6º Congresso Extraordinário do MPLA há exatamente 8 dias. Se a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa já era expectável, entendeu-se então que as ditas grandes surpresas tinham a ver com a eleição de Luísa Damião para vice-presidente do MPLA, Álvaro de Boa Vida Neto para secretário-geral e a não recondução de muitos históricos ao birro político. No discurso de encerramento do Congresso, João Lourenço, já nas vestes de presidente do MPLA, deixou claro que iria apostar numa maior presença de mulheres e de jovens nos órgãos de direção do partido. Espero que nestes órgãos a mulher e a juventude estejam melhor representados para contribuírem no diagnóstico e na resolução dos assuntos que mais afetam estas duas importantes franjas da sociedade angolana. Horas depois do discurso, a promessa começou a ser cumprida. Pela primeira vez, o MPLA passa a ter uma senhora no cargo de vice-presidente do partido e elege vários jovens para o birro político. Também no dia do Congresso e minutos depois da sua eleição, Luísa Damião já falava da grande responsabilidade do cargo e prometia trabalhar em prol da coesão e implementação dos programas do partido. A sua eleição, disse, era a demonstração de que no MPLA as mulheres têm espaço. É mais uma prova evidente de que dentro do nosso partido as mulheres têm o seu espaço e nós vamos trabalhar para fortalecermos a coesão no nosso partido. Realizamos uma transição exemplar. O MPLA é um partido coeso, moderno e vamos continuar a resolver os problemas da nossa população. Luzia Sebastião é a diretora do Instituto Nacional dos Estudos Judiciais. Disse que a eleição de Luísa Damião é um passo importante na história do MPLA. Mas, alerta, se foi eleita, não foi apenas por ser mulher, mas sim por reunir requisitos para o posto. Se o MPLA indicou a Luísa Damião, acredito que deve ter reconhecido nela um conjunto de qualidades que lhe vão permitir exercer o cargo. Estou a partir desse pressuposto. Não é apenas por se tratar de mulher, mas por se tratar de uma pessoa, de um indivíduo, de um ser humano que tem um conjunto de qualidades e capacidades que lhe vão permitir exercer aquele cargo. Expectativas, mas eu espero que ela desempenhe bem, porque a responsabilidade é grande. Outra senhora, mesmo discurso. Odete Joaquim é a coordenadora nacional de Mulher Patriótica de Angola, o braço feminino da Casa CE. Dá nota positiva à eleição de Luísa Damião, mas realça que, na Casa CE, esta história de ter uma mulher na vice-presidência já vem de longe. Odete Joaquim disse que conhece bem a vice-presidente do MPLA, porque trabalharam juntas no Parlamento.
é uma figura que tem renome na sociedade pelo papel que já desempenhou até aqui. E por isso nós acreditamos que vai desempenhar bem o seu papel. Mas, como função partidária, dependerá muito daquilo que for o programa e a estratégia do próprio partido naquilo que deverá fazer na sociedade. Mas nós fazemos confiança que seja uma mulher à altura de desempenhar o seu papel. Em Benguela, o economista Janísio Salomão considera que os resultados do Congresso do MPLA transmitiram um sinal de tranquilidade e estabilidade política. Os investidores estrangeiros precisam deste ambiente. Nós estamos a falar da imagem do país que durante largos anos esteve associada à corrupção, esteve associada a desvios de recursos, ou seja, aí uma série de situações que acabaram por manchar e fazer com que o investimento direto estrangeiro fosse parar para outras paragens. No entanto, com essas medidas, com as políticas que agora vêm sendo encetadas e desenvolvidas pelo próprio presidente, eu penso que acabará por melhorar a imagem do país e fazer com que investidores diretos estrangeiros venham para o nosso país. A empresária Wilana Filomena Oliveira disse que o novo cenário político deve dar espaço ao setor empresarial e lança alguns desafios. É preciso acabar com o excessivo número de ministérios, porque a administração é pesada e excessivamente burocrática. Aos decisores, Filomena Oliveira pede humildade, honestidade e coragem. As mudanças políticas irão ou não a intervir nesta nossa capacidade de captação de investimento estrangeiro, que também precisamos e muito no nosso país, vai depender sobretudo da nossa capacidade de, enquanto instituições de Angola, sermos capazes de ser humildes, honestos, corajosos, de reorganizar a nossa legislação, de torná-la simples e de fácil acesso, mas sobretudo que o mercado interno, que a nossa economia interna tenha regras fiáveis, que os tribunais funcionem. Uma empresa não pode ficar 3, 5, 10 anos à espera de uma decisão do tribunal. Filomena Oliveira promete ajudar a vice-presidente do MPLA naquilo que for necessário, sobretudo na tomada de decisões económicas. A nossa vice-presidente está com uma grande responsabilidade. Estamos de parabéns, o partido MPLA, mas é necessário que ela seja também apoiada, porque mudar estes paradigmas de tal forma enraizados que têm estado a existir no nosso país é complicado. Portanto, desejamos-lhe coragem, dizemos que estamos presentes para ajudar naquilo que é necessário, mas enquanto partido maioritário temos a obrigação de começar a mudar também na área dos negócios a situação atual e um maior acesso ao crédito e um maior acesso às decisões económicas também. No Congresso do MPLA, uma nova fornalha de jovens foi parar ao birro político. Chamado a comentar o facto, o jovem jurista Silvino Castro disse tratar-se de um processo de rejuvenescimento do Partido dos Camaradas. As pessoas que lá estão poderão representar bem a Câmara Juvenil e espero que tenham muito sucesso nesta nova empreitada. A eleição de algumas pessoas, como por exemplo da doutora Luísa, eu acho que são situações que nos fazem sentir regozijados e muito felizes, porque são pessoas de reconhecida competência, são pessoas com uma certa reputação a todos os níveis. Que o 6º Congresso Extraordinário do MPLA já tem um lugar de destaque na história de Angola. Sobre isto estamos conversados. O que teremos neste sábado às 10h10 é parte desta história. A grande entrevista com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Muito obrigada, Justino Mabaia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Nós vamos seguir, sem fazer muitas paragens, no embalo que o sábado às 10h10 de hoje já tem. Sobre a mulher, nas notícias que vão fazer história na humanidade, a semana foi fértil. General Gonçalves. Tivemos uma semana de nomeações femininas muito acentuadas, com muita importância a nível da África. E eu digo com muita importância porque nomeações de mulheres para governos ou até indicação em listas parlamentares têm existido desde há muito tempo, mas a maior parte delas parecem ter apenas intenções eleitorais.
É para dar a impressão de que há participação feminina e conseguir chegar ao eleitorado feminino, que é a maioria. Ora, desta vez não foi isso que se passou. Vamos só dar 3 exemplos. 2 exemplos de muita importância técnica e política e um exemplo de importância cultural intercomunitária. Importância técnica e política, Ministério do Investimento no Botsuana e Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional no Mali. São 2 ministérios decisivos para esses 2 países. O Ministério do Investimento é decisivo em qualquer país do mundo, desenvolvido ou subdesenvolvido, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros também. Ainda por cima se lhe acrescentam a cooperação internacional. E neste caso, no caso de um país em guerra, que é o Mali. Estas 2 nomeações são muito importantes deste duplo ponto de vista. Do ponto de vista político e do relacionamento intercomunitário no Zimbábue, onde se dizia, portanto, que havia muitos problemas raciais, muito racismo, no seio da ZANU-PF, que é o partido da maioria. Desta vez, Emmerson Mnangagwa nomeou para ministra da Juventude e Desporto uma atleta branca, e este facto tem um significado ao mesmo tempo, e para os 3 casos, de rejuvenescimento do pessoal político. Ou seja, que não só são 3 mulheres que são nomeadas em posições sensíveis, por diversas razões são sensíveis, mas também são mulheres jovens, estão todas na faixa dos 30 a 35 anos. Há aqui, portanto, um duplo movimento, que é a colocação de mulheres em posições estratégicas e a colocação de jovens em posições estratégicas. Ora, isto passa-se também a nível de alguns partidos políticos que estão empenhados agora em processos de mudança, em processos de organizar novas transições e de dar aos seus países uma outra dimensão. A soma destas várias dimensões, logicamente que vai repercutir-se então num novo papel da África à escala mundial. Há partidos políticos que têm vindo ultimamente a aumentar a participação feminina em posições de influírem, não é em posições de cumprirem apenas palavras de ordem. Portanto, é neste contexto continental, tanto a nível de governo quanto a nível de partidos, que a nossa programação de hoje vai incidir numa entrevista precisamente com uma personalidade que entra como mais um exemplo de como foi a semana nas nomeações no continente africano. Aqui em Angola, Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA, será a nossa entrevistada de hoje. Sábado às 10h10, a senhora que se segue. Jornalista, secretária para a política de quadros do maioritário e a primeira mulher vice-presidente do MPLA. Luísa Damião, sábado às 10h10. A grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola, unimos o país. Ventre mulher, este povo nasceu, esse orgulho de ter todo um povo que é teu. Toda a paz, todo o amor foi fecundo em teu ser. Gerou tudo de bom nesta paz que vai ser. Calaram-se as armas, o teu rosto mudou. Abraçaste a vida que teu ventre gerou. Os que perdeste de outra gestação são doces saudades, vamos dar as mãos. Vivamos a vida, amemos a paz. Caminhemos juntos sem olhar para trás. Vivamos a vida, amemos a paz. Caminhemos juntos sem olhar para trás. Ventre mulher, este povo nasceu, este orgulho de ter todo um povo que é teu. Toda a paz, todo o amor foi fecundo em teu ser.
gerou tudo de bom nesta paz que vai ser. Calaram-se as armas, o teu rosto mudou. Abraçaste a vida que o teu ventre gerou. Mesmo os que perdeste de outra gestação, são doces saudades, vamos dar as mãos. Vivamos a vida, amemos a paz. Caminhemos juntos sem olhar para trás. Vivamos a vida, amemos a paz. Caminhemos juntos sem olhar para trás. Vivamos a vida, amemos a paz. Caminhemos juntos sem olhar para trás. 10 horas e 30 minutos, foi André Mingas agora na música e o tempo de passarmos aos nossos ouvintes. A nossa entrevista desta semana está gravada, por imperativos de agenda. A senhora vice-presidente do MPLA teve necessidade de gravar a entrevista e por isso foi gravada ontem na sede do seu partido. Luísa Damião estará connosco a partir das 11. Mas os nossos ouvintes poderão dar opiniões, sugestões, enfim, antena aberta para falarmos sobre esta questão da mulher na participação política, também à luz da intervenção daquilo que João Gonçalves aqui nos disse e daquilo que foram as notícias de nomeações de mulheres para cargos em África. Os nossos números de telefone são os habituais, o 927-780-879 e o 941-580-457. Vamos repetir os números, 927-780-879 e o 941-580457. Normalmente podemos também receber mensagens por WhatsApp, mas é sempre mais difícil, porque quando estamos em estúdio, mesmo tendo uma fortíssima equipa de apoio, o Pedro Manuel, Mendes Jacinto, Rita Nogueira e Dário de Castro, a equipa que nos apoia todas as semanas e a cada semana, o António Colara também, não me posso esquecer dele, mesmo tendo esta grande equipa de apoio, nem sempre nos é possível estarmos a ler os WhatsApps, sobretudo se estamos em estúdio e a rádio foi inventada para conversar. Para conversar também com os ouvintes que começam já a ligar, vejo a agitação ali no campo da produção do sábado às 10h10. Algumas notas biográficas, não muitas. Luísa Damião nasceu em Malange, andou bastante pelo país, viveu em Benguela, Uambo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, pelo menos assim com períodos um pouco mais longos de permanência. Chegou a fazer um tempo de programa de rádio, mas não como profissional na rádio. Jornalista de profissão na Angop, que esta semana a homenageou também. O tema sendo mulher, já sabemos que o nosso telefone fica ali um pouco mais quietinho, embora já tenha tocado 2 ou 3 vezes. Portanto, a participação sobre aquilo que pode significar a nomeação de Luísa Damião para vice-presidente do MPLA e a participação sobre o papel que a mulher tem, pode ter, poderá ter, virá a ter em termos de participação política e de participação profissional no país. Este é o tema que deixamos em aberto para os nossos ouvintes e a música, claro, presente no nosso espaço de sábado às 10h10, se o telefone não toca e se a sua participação não se faz sentir necessária. Para nós para si, pelos vistos e pelo menos até agora, não parece ser. Vamos relembrar os números de telefone, 927-780-879 e o 941-580457. Nossos corações, a mulher é mãe de todas as nações, seja África, Ásia, América, Europa. Luz dos nossos corações, a mulher é mãe de todas as nações. Ser mulher, ser companheira, ser mulher, ser conselheira. 10h34, esta é a Rádio Nacional de Angola. Humberto Félix, muito bom dia, está a ligar-nos de Luanda. Humberto? Bom dia. Muito bom dia. Pode baixar um bocadinho o seu rádio? Está a chegar-nos com muita interferência. Sim. Pode baixar um bocadinho o seu rádio? Sim, já baixei já. Pronto, então faça o favor de dizer. Sim. Estamos a ouvi-lo, Humberto, pode dizer. Não, sobre o tema, não só para presente. Pode ser a questão para fazer o tema de hoje. Estão a tratar.
Nós hoje vamos entrevistar Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA. Estamos a abordar com os ouvintes a questão da participação da mulher na vida ativa das sociedades. Falamos naturalmente e normalmente mais sobre a questão familiar, mas abre-se espaço também para o campo político, abre-se espaço para o campo técnico-profissional, um espaço para discutirmos esse papel que a mulher parece voltar a ter um pouco mais, nomeadamente esta semana, com grandes informações a chegarem de nomeações um pouco por todo o continente africano. Humberto? Sim, sim, agora bom dia. estamos a ouvi-lo melhor, diga. Pois bem, eu gostava de dar o meu modesto contributo relativamente ao tema em debate. Eu gostava de defender o seguinte: bom, é bastante importante e louvável o número de mulheres que vão ingressando na política e em determinados cargos públicos. Mas eu defendo o seguinte, que é verdade que devemos dar oportunidade ao género, sim senhor, mas eu defendo que as pessoas devem ocupar os lugares pela competência que têm. Nós temos muitas mulheres competentes, temos muitos homens competentes também. As pessoas devem ser colocadas, devem ser enquadradas pela sua capacidade. Eu defendo que devemos, digamos, incentivar as mulheres também a participar na vida política, mas não devemos só colocar mulher porque queremos colocar um número excessivo de mulher. É necessário que as mulheres que sejam colocadas nos cargos sejam competentes. Não duvidamos da competência das mulheres, conheço muitas mulheres bastante competentes e muitas das vezes mais competentes que os homens, mas é necessário não só pelo número, mas sim pela competência. Portanto, esse é o meu modesto contributo. Humberto, há pouco falou em número excessivo. As metas internacionais apontam 50%. Parece-lhe uma percentagem excessiva? Parece, bom, não tanto excessiva. Se calhar para mim até podia ser 60% ou 70%, mas para mim depende da capacidade. Para mim eu não vou tanto pelos números. 50%, isso as mulheres, se não tivermos mulheres a esse nível, se não tivermos 50% de mulheres competentes, o que é que vamos fazer? Vamos colocar as incompetentes? Para mim podia ter 60%. Se as mulheres se afiguram competentes, até pode ultrapassar os 50%. Mas, para mim, tenho que sublinhar que para mim é mesmo a competência que vale, não tanto pelo género. Bom dia, muito obrigado. José Filipe agora está a ligar-nos da Funda. Bom dia, José Filipe. Seja bem-vindo. Bom dia, sim. Faça favor de dizer, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Ok, antes de tudo agradecer mais um ensejo que me foi aquecido na casa-mãe do país. Esta é a Rádio Nacional de Angola. O tema é tão avortado, Antes de tudo, dou só ali os meus auspícios a sem-entrada a vice-presidente do MPLA, a Luísa Damião, pois não? Sim, sim. Ok. Luísa okay. Pedro Francisco Damião, do seu nome completo. Ok. Sei muito bem que esta vice-presidente tem uma boa perícia. Então, meu auspício é o seguinte a ela: que meta no encargo algumas mulheres em alguns bairros, municípios, comunas, também com uma perícia boa, porque eu estou a ver aqui algumas dirigentes da Organização da Mulher de Angola, estou a falar da OMA, algumas mulheres que eu estou a ver em alguns bairros também, a sua indumentária, seja for elas como representantes da OMA, sua indumentária, e muito mais a indumentária das suas filhas, seus familiares, não persuade o próprio povo de Angola, não persuade. E isto mancha o partido do MPLA. Isto não. O partido do MPLA é de Angola. Qualquer partido que é de Angola, então é nosso. Não podemos ver alguma instituição, os seus militantes, seus membros, andarem desorganizados e a gente não darmos uma boa orientação. Isso não fica bem. Quem é representante da OMA
fica feio passar o dia nas barracas, as suas filhas andarem com a indumentária, como já estou a repetir, e andar com uma indumentária desnecessária. Então, esse apelo vai mesmo à vice-presidente do MPLA, partido que está a liderar Angola. Cabe ela debater essas situações para que limem este problema que está a assolar as mulheres de Angola. Acho que para mim é tudo. Muito obrigado. Obrigado, José Filipe. As expectativas de que hajam muitas coisas a limar, não apenas num partido, mas no país inteiro. Cláudio Fonseca, a partir do Mochico, bom dia. Bom dia, sim. Seja bem-vindo ao Sábado das 10h10. Os colegas acabaram de dizer, os colegas que me antecederam, é só para dizer que estamos a viver num novo paradigma político em que a figura feminina também faz parte e que o desenvolvimento também depende delas. Tenho visto hoje nas universidades que há turmas ou há salas de aulas que encontra-se maior número de mulheres do que homens. Então dá a entender que as mulheres também estão a procurar seu lugar e estão a se afirmar e bem. E temos mulheres competentes, até a nível de cargos públicos, temos mulheres que são mais competentes do que homens. Mesmo até pelo sinal na Rádio Nacional ou na TPA. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo com muita atenção, Cláudio. Sim, mesmo pela Rádio Nacional ou pela TPA, temos visto jornalistas que, sim senhora mesmo, que estão a se afirmar e estão a mostrar mesmo que as mulheres também têm um lugar na nossa sociedade. Então, é de agradecer que o novo paradigma político, né, é a nova nomeação da vice-presidente. Cláudio? Ficamos sem chamada, esta referência também ao jornalismo. Um bom dia. 3 nomes que nos ocorrem repentinamente: Chiesa Silvestre, Vânia Varela e Luísa Rogério, as jornalistas dos órgãos de comunicação social, os primeiros nomes que nos ocorreram, sem querermos ser injustos com nenhum outros nomes que nos possam ainda ocorrer. Mas a propósito da intervenção do Cláudio Fonseca, cuja chamada infelizmente caiu, Joaquim Venâncio, bom dia, está a ligar-nos a partir de Benguela. Muito bom dia, sim. Seja bem-vindo à Rádio Nacional de Angola. Faça a favor de dizer. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar a nova direção do MPLA. Creio que é uma direção com capacidade intelectual e, segundo mesmo, acho que irão mesmo dirigir e segundo a sua intelectualidade. É o seguinte, sem optar apenas pela tradição, não é? Porque nós temos visto que o partido concentrava-se apenas pela tradição e também não aceitava as correções, porque o mesmo partido, não é? Que tem os membros que sempre desviaram os orçamentos e apenas optar-se por outros tipos de crime por causa de arrogância, não é? Eu penso que essa nova direção então poderá mudar tudo e ter também coragem e não vir mais com slogan de dizer que todo o povo fez e ninguém deve culpar ninguém. Então isso tudo não pode mais haver, né, nessa nova direção, nessa nova liderança. E também não é só, eu só quero lembrar, na minha opinião, alô? Sim, estamos a ouvi-lo, Joaquim Venâncio. Sim, na minha opinião, eu penso que se houve mudança também, a nova liderança deveria esvaziar um pouco e agradecer as pessoas que sempre reclamavam, sobretudo os partidos na oposição, porque essa é uma mudança que também custou prisão, custou morte. Refiro-me dos Camoling e o grupo do Luati Beirão, as intervenções do Dr. Abete Bucubuco, Samacuva, e enfim, do PRS também, aquela coisa toda. E agradecer porque essas intervenções fizeram com que tivesse influência mesmo nessas mudanças. É tudo. Obrigado.
Obrigado nós, Joaquim Venâncio. Florindo Janguelo, um bom dia ao Andulo. Seja bem-vindo. Muito bom dia, senhora jornalista. Bom dia também para todos os convidados e para todos que estão a acompanhar o programa a nível nacional. É para dizer que o tema é tão pertinente, porque afinal de contas as mulheres lutaram direitos iguais e agora conseguiram. Não é só os homens que podem ocupar o encargo de chefia. Então, uma vez que a mulher também tem competência, então deve mesmo ocupar também o lugar de chefia. Uma vez que ela também tem qualidade e tem capacidade para tal, então deve mesmo também ocupar o lugar de chefia. Essa aqui era a minha contribuição. Estamos juntos. Muito bom dia, Florindo. Obrigada pela sua participação e assim se abrem muitas portas e muitas sugestões sobre a questão não só da participação da mulher na vida política. Temos uma chamada a partir de Malange. Muito bom dia. Não fixamos o seu nome. Pode dizer-nos como se chama? Manuel Afonso, bom dia. Muito bom dia, sim, meu caro jornalista. Seja bem-vindo à Rádio Nacional de Angola. Faça favor de dizer. Ok, encontrado. Bom, é importante o tema de hoje, né? Nós, como os angolanos, merecemos mesmo de agradecer. A questão primeira colocada é de agradecer à mamã a Luísa Damião, né? Que foi integrado como vice-presidente do MPLA. Isso é muito bom, que as mulheres também na sociedade terão um valor. Começando com as ideias, né? Que nós, como angolanos, nós queremos mesmo que Angola tenha que se formar mesmo em realidade, né? Como o nosso presidente está a dizer, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, verificar mesmo bem, ajudar mesmo o presidente que todo se torne realidade. Olha só, Malange, muitos municípios ainda estão nua, né? Falamos da energia, falamos na saúde, ainda estão nua. Olha só, este que Angola, não podemos só varrer no quarto e deixar a sala suja. Isto fica muito feio, né? Quero mesmo ver que Angola se torne realidade. É mais as minhas contribuições. Muito obrigado pelo tempo que foi dado. Obrigado nós, Manuel Afonso, pelo tempo que nos ofereceu e que nos proporcionou. Das terras da soberana Luégia Anconde, João Palanca, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rádio Nacional. Daqui vamos é pedir João Palanca, a partir da... Vamos pedir-lhe para baixar um bocadinho o rádio, pode ser, João? Obrigado. Agradecemos nós. A partir da província da Lunda Norte, concretamente do município do Chitato, do bairro Camatunde. Ok. O meu contributo é o seguinte. A mulher, se está capacitada, ou seja, neste caso, ser competente, então, ela deve chefiar. Deve mesmo chefiar, sim, porque o país precisa desse empenho. Nem só, né? Temos aí direitos iguais, por aí devemos dar também oportunidade nesses tipos de pessoas competentes, no meu caso. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigada a nós, João Palanca. Afonso Frederico, agora vamos da Lunda Norte para o IGE. Como está? Nós estamos bem, Manana Simões. Muito bom dia também a vocês aí à rádio. Seja muito bem-vindo à Rádio Nacional de Angola. Obrigado. Quanto ao tema, antes de mais, eu queria repudiar, talvez, e fazer uma correção. Sempre que houver uma entrevista, não faça uma entrevista antecipada, porque às vezes os ouvintes querem interagir com o nosso convidado, assim fica-nos complicado. Tem toda a razão, mas sabe, quando os convidados não podem, nós às vezes ficamos a pensar, entre perder a oportunidade de entrevistar e fazer gravado, nós temos que fazer uma escolha. Não há problema. Mas registamos, tomamos muito boa nota. Está entendido. Ok, quanto à questão, penso que as nossas mamães, assim, posso tratá-lo, estão a dar um passo positivo, quer a nível da África e em particular também o território nacional. Para dizer que a senhora que na qual vai ocupar o cargo da vice-presidente do MPLA é sinal do que o MPLA quer despir-se daquilo que o povo já vem a reclamar. Tudo porque o gênero feminino, desde sempre, nas estruturas do MPLA,
é só pelo nome, mas em termos das suas funções não se fazia sentir. Mas nesse momento agora está a se dar um sinal na qual a teoria penso que passará à prática. Parabenizá-lo já também, porque temos já visto isso nas estruturas de outro partido político, em particular a UNITA. Nós tivemos aí há anos atrás na nossa Assembleia Nacional a senhora Alda Chachambo, que liderou a bancada parlamentar da UNITA, que desempenhou as suas funções com zelo e dedicação. Também esperamos que essa vice-presidente do MPLA que faça o seu trabalho, ou que façam o seu trabalho como mulheres, que amostrem a sua capacidade, para que também estas capacidades e esse bom serviço que ele vai prestar dentro das estruturas do MPLA e que se passe também a demonstrar dentro do país, porque sendo o MPLA aquilo que eu sempre falo, o MPLA se estiver mal, é o país que também estará mal. Então diz que é o MPLA que vai governar. Esperamos que essas mulheres que vão exercendo os determinados cargos dentro do MPLA, não só no MPLA, em qualquer setor, em qualquer organização na qual uma mulher vai ser nomeada, esperamos que exerçam essas funções. Tudo porque aquilo que os outros ouvintes acabaram já de dizer, temos muitas mulheres hoje formadas, competentes, para apresentar a sua formação, a sua capacidade e seu bom serviço em determinadas áreas. Então, era mais ou menos isso, e também encorajá-lo a todas as mamães, em particular mesmo já essas que vão exercendo as suas... Caiu a chamada de telefone, nós tivemos já presenças neste espaço de participação dos ouvintes e reiteramos que a entrevista com a vice-presidente do MPLA está gravada por imperativos de agenda. A doutora Luísa Damião solicitou-nos essa antecipação da gravação, registamos a crítica feita pelo ouvinte Afonso Frederico. É realmente preferível estarmos em direto, mesmo porque os ouvintes têm esta oportunidade para colocar as suas questões. Mas a Rádio Nacional de Angola decidiu que, entre o risco de não podermos ter a entrevista e fazê-la antecipadamente, foi preferível termos a entrevista. João Vieira, muito bom dia, está a ligar-nos do Zaire. Sim, aqui fala o João Matumona Vieira, a partir da província do Zaire. E então, diga de sua justiça. Seja bem-vindo à Rádio Nacional de Angola. Obrigado. Sim, dizendo da vice-presidente, a senhora Damião, é uma senhora inteligente, mas não cabe só a inteligência. É preciso praticar a inteligência, pôr na prática. E conversando com as senhoras principais, a sociedade civil, para que tenha uma ideia avançada que possa desenvolver o país. E a primeira coisa que ele deve incutir é aquilo que está dizendo o presidente da República: combater a corrupção. A própria corrupção que ele deve lutar é a partir do partido. Quando encontrar pessoas que já estão sendo julgados dentro do partido com corrupção, ali vai dar uma noção para a sociedade civil. E não só engajar e ficar em Luanda, trabalhar nas restantes províncias, saber a realidade de cada município, saber como vive e como deve solucionar essas situações, porque muitas das vezes nossos problemas estão engajados só em Luanda. E em Luanda não só diz Angola é vasta. E os problemas que estão em outras províncias, há certos líderes que estão em Luanda não sabem. Então, eu sugeria que o presidente, a vice-presidente que é recém-eleito, vai nas províncias ouvindo a população, trabalhando, além de trabalhar com o próprio partido, também trabalhar com a população civil para ouvindo as situações que inquietam a população. E falando da parte feminina, também promover algumas senhoras que são inteligentes, que são afastadas, que tenham oportunidade na função pública, não só dentro do partido, mas na função pública em geral, que possam ter um cargo elevado, o que nós temos assistido, que poucas mulheres
dentro da governação que estão lá. E nós queríamos pelo menos 48% das nossas mamães tenham ocupado cargos públicos, por exemplo, nos governos provinciais. Porque a mãe é diferente do pai. A mãe conhece o fome do filho. O pai é para poder andar, pode ligar mais por aí sim, mas as mamães têm essa responsabilidade e conhecem a realidade que vive a população angolana, inclusive nas comunas. E a outra coisa que eu podia dar os meus parabéns nessa senhora inteligente, que aquilo que eu vi é uma senhora jovem, capacitada, e acredito que o presidente da República, o João Manuel Gonçalves, escolheu uma pessoa exata, porque quando se fala da reforma, porque ele dizia, a reforma não está só dentro da sua governação, mas dentro também do partido. Esse mostra sinais positivos. É de salientar que essa reforma continue. Aqueles que já trabalharam muito, ninguém que pode ficar dentro da governação durante 20 anos, só ele, mas tem outros que têm essa capacidade que possa ajudar o desenvolvimento desse país. É aquilo que o povo angolano quer pessoas intelectuais darem a sua contribuição para que Angola vá além. É o nosso objetivo na qualidade de ser cidadão angolana, porque não podemos olhar só uma única pessoa. Quando a ideia de um outro já está cansado, vamos procurar aquele que tem uma ideia fresca para o desenvolvimento e o bem da população. Não podemos se servir, mas vamos servir os outros. É o lema do presidente da República. Oxalá que os que estão na governação encaixa isso que foi dito ao senhor presidente da República. Tantos governadores das províncias, municípios, os administradores, tanto comunal, todos devem servir à população, não se servir e encontrar soluções na resolução dos problemas da população. Era a minha contribuição e desejo a senhora presidente recém-eleito que trabalha nos municípios, comunas de todas as províncias de Angola. Obrigado. Obrigada a nós, João Vieira. Aliás, muito obrigada. Vamos usar uma das suas frases, até estamos a ter algumas ideias para essa frase. É preciso pôr a inteligência em prática. A mensagem que nos chega de João Vieira a partir do Zaire. Nós vamos fechar aqui esta ronda da participação dos ouvintes. Daqui a mais ou menos 2 minutos, Luísa Damião é a senhora que se segue. Jornalista, secretária do MPLA, secretária do Bureau Político do MPLA para a questão dos quadros e a vice-presidente eleita desse partido. É a nossa entrevistada desta semana. Seja África, Ásia, América, Europa, luz dos nossos corações, a mulher é mãe de todas as nações. Seja África, Ásia, América, Europa, luz dos nossos corações, a mulher é mãe de todas as nações. Ser mulher, ser companheira, ser mulher, ser conselheira. Ser mulher, ser companheira, ser mulher, ser conselheira. Mais atenção, não há humilhação, não há exploração, não há indecisão. Mais atenção.
sábado às 10h10 em espaço de grande entrevista, gravada por antecipação, como dissemos no início deste programa, na sede do MPLA, e vamos entrevistar Luísa Pedro Francisco Damião. Um momento que consideramos para a história, tanto do partido que representa como do país. É a primeira vez que uma mulher é vice-presidente, é a primeira vez que o cargo é de eleição. Efetivamente, é a primeira vez e estamos a fazer história com essa primeira vez. Nós estivemos a preparar esta entrevista com alguma cautela, muita seriedade, mas há uma pergunta que não consegue escapar. Vai querer ser chamada vice-presidenta? Bom, nós teríamos aí que recorrer à Academia de Língua Portuguesa, não é? Mas eu penso que isto não modifica em nada o facto de ser uma mulher a assumir esse cargo. O importante é assumir bem o cargo, não é, a importância não é pelo nome que se vai chamar. E é assumir pensando que o MPLA pode vir a ter uma mulher presidente? Bom, as mulheres sempre tiveram um espaço considerável no MPLA. O MPLA é um partido que sempre deu oportunidade às mulheres. Deixa-me dizer-lhe que as mulheres no MPLA constituem a maioria das militantes. De maneiras que não será surpresa se um dia isto acontecer. Sabemos quantas mulheres o MPLA tem como militantes? Temos números exatos? O MPLA tem neste momento 5.541.826 militantes. Destes, quase 3 milhões são do sexo feminino, que representam 51%. Portanto, quase a mesma proporção que temos para o país, e falaremos de eleições. A senhora sabia que ia ser indicada para o cargo de vice-presidente? Não, para mim foi uma surpresa quando foi anunciado na sala que iam concorrer 2 mulheres. Eu fiquei a saber naquele momento e representou para mim uma inovação no seio do meu partido e um sinal também da democratização interna no nosso partido que se está a consolidar. E quando soube que estava a concorrer com Carolina Cerqueira, que tem um longo percurso, incluindo na profissão, pensou que poderia ganhar? Eu, naquele momento, não me ocorreu se poderia ganhar ou não. Naquele momento, o que me ocorreu é que estava a ser dada a possibilidade a 2 mulheres de concorrerem a este cargo no seio do nosso partido e que estávamos a fazer história. Para mim, qualquer uma das 2 que ganhasse ia fazer história e as mulheres angolanas iam se sentir bastante dignificadas. Foi isso o que me ocorreu naquele momento. Quando nos preparámos para entrevistar a vice-presidente do partido maioritário, pensámos que a questão mulher iria ser inevitavelmente central. Acha que faz a diferença? Que isso é profundamente diferente? Eu penso que homens e mulheres são militantes do nosso partido, mas as mulheres têm uma forma mais sensível de fazer política. E pensamos que, pelo facto de ser um ato inovador, ser a primeira vez que estavam a ser indicadas mulheres, surpreendeu muita gente. Acho que pela positiva, não é? E no MPLA sempre se deu oportunidade a homens e mulheres e, portanto, isto foi mais uma prova evidente de que o MPLA tem confiança nas mulheres. Quais são as suas prioridades? Bom, as prioridades para já, e foram bem definidas no discurso do presidente do partido, uma das grandes prioridades são as eleições autárquicas, que, como sabe, estão previstas para 2020. E é um processo que vai ser levado a cabo no nosso país pela primeira vez, e eu tenho uma percepção natural de que as mulheres são candidatas naturais às eleições autárquicas. Nós não devemos trabalhar só com este segmento da sociedade no sentido de elas serem eleitoras, mas também candidatas, porque elas têm estado a desenvolver nas suas comunidades projetos inovadores, têm estado a identificar problemas e soluções nas suas comunidades,
o que dá uma certa bagagem para elas concorrerem de forma dinâmica e forte neste processo autárquico. Quando fala em mulheres, está a falar transversalmente a todos os partidos políticos. Vem de um percurso parlamentar, conhece pelo menos as restantes bancadas parlamentares. Acha que isso vai ser transversal? Eu penso que sim, e nós temos que nos habituar a não trabalharmos só internamente no nosso partido, mas também fora do nosso partido. Temos que trabalhar com a sociedade civil, temos que trabalhar com as mulheres que são militantes do nosso partido e as que não são, até porque nas eleições autárquicas vão poder concorrer partidos políticos, coligações e cidadãos de eleitores que estão nas suas comunidades. Portanto, nós devemos trabalhar para sensibilizar vários segmentos da sociedade, independentemente de serem do nosso partido ou não, para este processo autárquico. Nós tínhamos guardado a questão das eleições e especificamente as autarquias para um pouco mais à frente, mas começamos por aí, vamos por aí. Preparar as autarquias, ter mulheres nessas autarquias e aquela conversa do gradualismo. Bom, isto é uma questão que ainda vai ser discutida. O pacote autárquico já esteve em consulta pública e ele vai dar entrada no Parlamento e aí vai ser discutido. Vamos ouvir a opinião das várias forças políticas. É verdade que cada partido defende a sua posição, mas vamos dialogar, vamos discutir profundamente e chegaremos a um consenso do que é melhor. Estando previsto pela Constituição, por que é que lhe parece que essa questão se coloca tantas vezes ainda? Bom, é verdade que é um imperativo constitucional e nós tivemos a possibilidade de estar um pouco por todo o país a discutir essa questão do gradualismo, essa questão das autarquias, e se nós formos realistas, se nós olharmos um pouco que é um processo novo que vamos realizar pela primeira vez no nosso país, vamos convir que sim, que todo o país vai realizar autarquias, sim, elas vão ser realizadas em todos os municípios, mas se formos realistas, eu penso que é bom que seja de forma gradual. Esta é a minha opinião, não quero influenciar ninguém, vamos continuar a dialogar no sentido de encontrarmos a melhor modalidade para nós realizarmos este processo autárquico. Uma das questões que se coloca sempre no nosso país é a questão de quadros, portanto, às vezes até da dificuldade de descentralizar orientações pela falta de quadros que o país tem. Deram-se muitas voltas, hoje temos um ensino universitário, por muito débil que ele possa ainda ser, o certo é que existe, quer dizer, nós viemos de um tempo onde ele nem sequer existia. O seu partido tem pessoas suficientes para se fazer à frente nestas autarquias? Está confortável com os quadros que tem pelo país todo? Bem, o MPLA tem uma política de quadros muito sólida. Durante todos esses anos esteve a formar quadros aqui no país e também no exterior do país. Temos estado a aprimorar cada vez mais os conhecimentos desses quadros, mas convenhamos que em algumas localidades nós ainda temos que preparar quadros para podermos então sustentar este processo autárquico. A senhora é também a responsável do MPLA para a área de quadros. Pode descodificar-nos um pouco essa função? O que é que faz exatamente a secretária do MPLA para a política de quadros? Primeiro, eu gostaria de dizer que no nosso partido esta área de quadros, de acordo com o nosso estatuto, está adstrita ao presidente do partido. E o presidente do partido, por opinião sua, por sugestão sua, por ideias sólidas que tem, decidiu atribuir essa responsabilidade à sua vice-presidente. E nós vamos com todo o rigor, com toda a dinâmica e com todo o realismo fazer um diagnóstico sobre os quadros que temos no país e rentabilizar melhor os quadros que nós temos
e colocar em prática a política de quadros que o nosso partido sempre defendeu. Durante todo este processo, vamos agora regressar àquilo que foi a sua eleição e àquilo que é a vivência dentro do MPLA. Durante todo este processo, aquilo que a sociedade no geral sentiu é que havia momentos de profunda tensão, quase decisão dentro do MPLA. E essa tensão parece fazer-se sentir ainda. Como é que se consolida a união dentro do partido? Bom, as pessoas são livres de terem as suas opiniões e de tirarem as ilações que acharem convenientes. Mas eu penso que o 6º Congresso Extraordinário foi uma prova evidente de que nós fizemos uma transição exemplar. Que o MPLA continua coeso, que o MPLA continua a consolidar-se todos os dias, continua a querer ser um partido que se adapta aos tempos, ao contexto e à realidade de cada momento. É um partido que se quer democratizar cada vez mais e é normal que no seio do partido existam opiniões diferentes. Isto é normal. Não podemos dizer que algumas pessoas pensam diferente e vamos logo dizer que o partido está dividido. Na democracia é mesmo assim. Algumas pessoas pensam de uma forma, outros pensam de outra e devemos saber ouvir. Na minha percepção, eu não creio que haja cisão dentro do partido. E este 6º Congresso Extraordinário mostrou que o partido saiu mais coeso. E é uma democracia interna que se verbaliza, ou seja, as pessoas manifestam-se mais abertamente dentro do MPLA? Efetivamente, nas reuniões do Comitê Central, as pessoas manifestam, exprimem as suas ideias, exprimem as suas opiniões e, como eu lhe disse no início, é a primeira vez, e para mim foi um facto inovador, que foram apresentadas 2 listas para os membros do Biro Político. É a primeira vez. Isto é uma prova evidente da democracia interna do nosso partido e que o partido quer democratizar-se cada vez mais. Apareceram 2 candidatas a concorrerem ao cargo de vice-presidente e apareceram 2 candidatos a concorrer ao cargo de secretário-geral. Portanto, é democracia interna no nosso partido. Qual é a sua avaliação desta renovação, nomeadamente a nível de quadros e de nomes que o seu partido sofreu? Bom, a nível do Biro Político, eu notei que houve rejuvenescimento, mais jovens tecnocratas, mais mulheres, e eu penso que o partido está a dar passos sólidos e seguros nesse sentido, dando oportunidade a todas as franjas da sociedade de estarem neste organismo e poderem emitir a sua opinião. Isso vai fazer com que o partido se fortaleça cada vez mais e pensamos que o presidente esteve bem nesse sentido. Se nós olharmos minuciosamente para a lista dos membros do Biro Político, chegaremos à conclusão de que foi dada uma oportunidade aos jovens, foi dada uma oportunidade às mulheres, foi dada a oportunidade aos intelectuais, foi dada a oportunidade aos empresários. Portanto, isto é um sinal claro de que nós queremos trabalhar com todos para fortalecer cada vez mais o nosso partido. E houve tempo para fazer campanha interna? Não houve, como lhe disse, foi uma surpresa, não deu para fazer campanha, mas consegui, foi uma oportunidade que eu tive de medir a popularidade que tinha. Falou do discurso que o presidente do partido fez. O Presidente da República, já há um ano atrás, aliás, antes disso, na campanha eleitoral ainda, antes de ser eleito, lançou um forte eixo de discurso assente na necessidade de combater a corrupção. Faz o seu primeiro discurso como Presidente do partido e volta a colocar a questão da corrupção. Como é que se vai dar esse passo internamente? Bom, eu penso que o próprio lema do nosso partido, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, é porque o nosso partido fez uma introspeção e conseguiu perceber que fizemos muitas coisas boas, mas também
houve erros que foram cometidos. E um partido como o MPLA deve ter a capacidade suficiente de reconhecer isso e tomar as devidas medidas. Por isso mesmo, o presidente fala do combate à corrupção, à impunidade, ao nepotismo, e penso que toda a sociedade deve abraçar este combate. O MPLA, sim, deve estar na linha da frente, mas toda a sociedade deve abraçar esse combate à corrupção, com denúncias de maus comportamentos, com denúncias de má gestão. A própria comunicação social pode ajudar nesse sentido, e pensamos que é um mal que está a enfermar a nossa sociedade e que todos nós devemos estar dispostos a combater a corrupção. O presidente do seu partido referiu explicitamente que se alguns dos militantes e algumas das pessoas presentes na sala fossem identificadas como ligadas a atos de corrupção, que o MPLA não cederia, não é? Isso não criou mau clima dentro do partido? Eu penso que não, porque no programa do MPLA, uma das linhas que está nesse programa é o combate à corrupção. E este programa foi sufragado nas urnas pelos angolanos, e então nós temos que responder efetivamente aquilo que está no nosso programa. E devemos todos abraçar e combater a corrupção. Tem muitos militantes sob suspeita, assim, a nível de direção? Esse trabalho devemos deixar à Procuradoria-Geral da República para o fazer. Sra. Vice-Presidente, vamos continuar a falar de eleições então. Já falámos das autarquias. Podemos dizer que o MPLA já está em campanha, mesmo antes do pacote legislativo estar aprovado? O MPLA não está em campanha, mas o MPLA tem as suas estruturas em constante movimento de trabalho, tem estado a consultar os seus militantes, tem estado a primar pela seleção daqueles militantes que eventualmente possam concorrer para as autarquias. O MPLA é um partido em constante movimento, que não espera a altura das eleições para trabalhar. A própria experiência e o próprio dinamismo que o MPLA tem leva-lhe a não esperar só que haja eleições para trabalhar questões internas dentro do seu partido, para preparar-se convenientemente para ganhar as eleições. Mas o MPLA tem tido um percurso onde os números não são nada piedosos, não é? Em 2 processos eleitorais foram primeiro menos 10%, depois outra vez menos 10%, perdeu-se Saurimo, perdeu-se Bié, se não estou em erro. Em Luanda, se a Casa CE e a UNITA estivessem juntas, o MPLA teria também sofrido uma derrota eleitoral. Como é que se vai preparar as autarquias numa primeira fase? E depois, claro, começamos já a pensar também nas próximas, ou é cedo? O MPLA é um partido forte, moderno, dinâmico, completamente inserido no seio do povo. É um fiel intérprete dos anseios e aspirações dos angolanos, identifica-se com a maior parte dos angolanos, mas nós temos que perceber... E os angolanos ainda se identificam com o MPLA? A maioria, sim. Por isso, nós temos que compreender que nós estamos numa sociedade democrática, em que estão presentes outras formações políticas que também fazem o seu trabalho. E em democracia é mesmo assim. Nós não podemos pensar que vamos ganhar sempre. Temos que estar preparados para o processo democrático. É claro que devemos nos preparar para ganhar, mas temos que estar também preparados, que as outras formações políticas também estão a trabalhar. Mesmo nas autarquias, nós vamos nos preparar, sim, mas temos que contar que nem tudo podemos ganhar. O que é que queremos dizer quando vemos nas redes sociais, já em cartazes, qual é a explicação que nos dá do slogan, que nos parece ser já um slogan, de recuperar a mística do MPLA? Bom, a recuperar a mística do MPLA é uma exortação aos nossos militantes de que não devem cruzar os braços, devem continuar a fortalecer cada vez mais as nossas estruturas, devem continuar a recrutar novos militantes, devem explicar bem o programa do MPLA, devem atrair mais militantes para a causa do MPLA
devem estar mais inseridos nas comunidades, saber que problemas as nossas populações têm, quais são as soluções que podem ser levadas a cabo para resolvermos este problema, fazer jus à palavra de ordem de que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Mas que mística é essa? Em que exemplos é que nos daria essa mística? Tem um ritmo, tem uma frase, tem uma... Né? Quando lemos recuperar a mística do MPLA, o que é que está por dentro desta frase? Bom, houve a mística do MPLA é que há muitos militantes que querem ser do MPLA e às vezes precisam desta oportunidade. Então aqueles militantes que estão mais tempo nas suas comunidades devem passar a mensagem do que o MPLA defende, todo este processo, não é? Para atrairmos então a atenção daqueles simpatizantes. O MPLA tem militantes, simpatizantes e tem amigos do MPLA. E a tendência é fazer crescer a sua base militante. E para crescer a sua base militante, nós temos que explicar a esses simpatizantes e a esses amigos do MPLA qual é o projeto do MPLA. Como pode ver, quando estamos em altura de campanha, toda a gente quer estar nos comícios do MPLA. Isso requer uma preparação, isso é uma mensagem que se leva nas comunidades, porque nós temos que aumentar cada vez mais a nossa base militante e mostrar às pessoas, efetivamente, qual é a realidade do nosso programa. E o programa do MPLA vai de encontro aos anseios e às aspirações dos angolanos. Os angolanos são maioritariamente jovens, muito jovens, na verdade. E os jovens têm aspirações e a nossa sociedade mudou muito nos últimos anos. O seu partido tem um discurso para esses jovens, para as expectativas desses jovens que querem emprego, educação, sim, mas que também se modernizam e que querem outras coisas? Bom, é legítimo que esses jovens tenham essas aspirações. E o MPLA tem que primar por mais diálogo com este segmento da população, porque os jovens no nosso país fizeram história. Nós, na história de Angola, temos exemplos de muitos jovens que se notabilizaram e são exemplo para alguns jovens de hoje. Então eu penso que nós devemos prestar uma atenção especial a esta camada da sociedade, dialogando mais com eles, ouvindo mais as suas preocupações, levando também algumas soluções para os problemas que a juventude tem. Temos plena consciência que o desemprego é um dos problemas que afetam os nossos jovens, daí a ideia de muitos jovens poderem preparar-se para abraçar o empreendedorismo. Existem vários programas neste sentido e é uma forma de nós resolvermos os problemas que os jovens têm, porque consideramos que o Estado por si só não tem capacidade para dar emprego a todos e então é preciso nós desenvolvermos outras modalidades para dar dignidade a esses jovens. Isto pode parecer quase um clichê, falamos dos jovens e a seguir vêm as mulheres, mas o certo é que as estatísticas não erram. Não é? Entre o eleitorado, maioritariamente mulheres. O país ficou mais machista? Bom, eu penso que nós temos estado a caminhar para uma maior valorização das mulheres, até porque são um segmento da sociedade que devem merecer o nosso respeito e a nossa consideração. Porque eu sempre digo que na genética constitutiva das mulheres angolanas temos aquilo que eu chamo os 3 Ds: determinação, dedicação e desempenho. E este é um ativo que nós não devemos perder. Ao contrário, devemos aproveitar esta capacidade, esta determinação das mulheres para conosco trabalharem e ajudarem-nos a resolver vários problemas. Por outro lado, nós abraçamos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promovidos pelas Nações Unidas,
E o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável é a igualdade do género. O nosso país subscreveu vários instrumentos internacionais que dizem que nós devemos valorizar cada vez mais as mulheres. E eu penso que nós estamos a caminhar nesta senda, temos estado a dar passos sólidos e seguros no sentido de promovermos mais as mulheres, empoderarmos mais as mulheres, colocar mais mulheres nos órgãos de decisão, por forma que elas possam também participar na resolução de vários problemas que afetam o nosso país. É claro que ainda não estamos tão bem, mas estamos a dar passos sólidos e seguros nesse sentido. Regredimos em alguns aspectos, já tivemos no passado, por exemplo, 3 governadoras, neste momento só temos uma. No Parlamento, em 2008, nós chegamos a atingir 40%, éramos o 10º país no mundo com melhor percentagem de mulheres no Parlamento. Aliás, Angola chegou a ter uma mulher ministra dos petróleos, que no nosso continente as pessoas olhavam sempre com espanto, literalmente. Chegamos a ter mulheres em setores chaves da nossa economia, como é o caso da engenheira Albina Assis, que foi ministra dos petróleos e depois foi também ministra da indústria, mas dizia que regredimos em termos parlamentares. Em 2008 já estivemos em 40% e nesse momento estamos em 30,5%. E regredimos porquê no Parlamento? Porque, apesar de existir uma lei dos partidos políticos que obriga a colocarem pelo menos 30% de mulheres nos órgãos de decisão, o que é que acontece? Os partidos até colocam 30% nas suas listas de mulheres, mas colocam em lugares que não são elegíveis, de maneiras que isto afeta e prejudica a percentagem de um todo de mulheres neste órgão legislativo. Enquanto deputada, nós tivemos a oportunidade de fazer advocacia a alguns partidos políticos no sentido de começarem a posicionar melhor as mulheres nas suas listas, por forma a que nós então possamos atingir um lobby feminino no mundo partidário. Efetivamente, porque nós temos um grupo de mulheres parlamentares em que, como sabe, integram mulheres de vários partidos políticos. E aí os interesses das mulheres são comuns. E aí nós temos que unir esforços no sentido de conseguirmos atingir esta meta, que é uma meta que as Nações Unidas se propôs, que os países membros das Nações Unidas devem alcançar até 2030 a paridade do género. Há exatamente uma semana a General Linga dizia-nos que era preciso, se calhar, exigir mesmo os 50%. O que é que a senhora Vice-Presidente pensa? Sim, os 50% é uma exigência a nível internacional. E se nós subscrevemos instrumentos internacionais, devemos caminhar para o cumprimento destes 50%. No seio do nosso partido, por exemplo, já havia uma medida de que deveríamos chegar a 40%. Isso, pelo menos, já é bom. Fazendo contas até 2030, nós pensamos que podemos chegar lá. Mas é preciso continuarmos a trabalhar neste sentido. Mas aqui eu gostaria também de chamar a atenção sobre um aspecto. É uma exigência internacional, sim, os 50% a paridade do género, mas nós defendemos que essa paridade deve ser aliada também à meritocracia, porque nós não queremos ter mulheres nos órgãos de decisão só por ter, queremos ter mulheres que nos representem bem, que sejam um orgulho para nós. Então temos que aliar essa questão da cota à meritocracia. Nós vamos fazer o nosso papel deste lado. Jornalisticamente insisto naquela pergunta. O nosso país ficou mais machista? O nosso país, se nós recuarmos um pouco na história, viveu 500 anos de colonização. Nós temos estado a trabalhar no sentido de que possamos então eliminar, mas isso às vezes existem algumas mentalidades. Não há nada escrito, não podemos
dizer assim abertamente, de forma linear, que o país é machista, mas que existem algumas pessoas com pensamento machista, ainda existem. O facto de terem surgido várias organizações femininas, algumas delas afirmando-se feministas, vozes bastante mais veementes nessa reivindicação, não é um sinal que se podia estar a esticar demasiado a corda para o outro lado e que as mulheres sentiram também necessidade de se reivindicarem mais e de se reposicionarem? Bom, e é um direito que as mulheres têm. Se fazem essa exigência, fazem dentro do marco da lei. É uma questão legal. Porque se olharmos para a nossa Constituição, creio que no artigo 23, defende a igualdade de homens e mulheres. Portanto, isso é um imperativo constitucional. Por maioria de razão, as mulheres devem fazer essa exigência. Mas a mudança de mentalidades não se faz só com a lei, não é, doutora Luísa? Vamos, ou seja, é uma luta que sempre continua, essa da igualdade? É uma luta que tem que continuar e eu penso que esta luta tem estado a surtir efeitos, porque temos estado a dar passos sólidos e seguros nesse sentido. É caminhando que se faz caminho, nós não podemos conseguir tudo no mesmo dia, é de forma progressiva e eu penso que têm estado a ser dados passos sólidos e seguros. Vou-lhe dar um exemplo, era impensável antigamente, nós temos uma mulher como presidente, juiz-presidente do Tribunal de Contas, por exemplo, e hoje já temos mulheres representadas tanto no Poder Legislativo, Executivo e Judicial, e penso que vamos continuar a fazer progresso nesse sentido. Mas também são maioritariamente vítimas de violência doméstica, não é? Também são, quer dizer, a mulher pretende fazer da mulher um eixo do seu mandato, ou vai separar a componente eleitoral do partido desta componente mulher? É separável? Não, eu pretendo, durante o meu mandato, ajudar o meu partido e efetivamente a trabalhar com esses segmentos da sociedade, mulher, juventude, criança e idosos, porque pensamos que são segmentos da sociedade a quem nós devemos prestar especial atenção, com quem nós devemos dialogar mais, para ouvir os seus problemas, ouvir as suas preocupações e juntos encontrarmos soluções neste sentido. Nós temos a orientação clara do presidente do partido que devemos trabalhar mais para fora da estrutura do partido, trabalhar mais com a sociedade civil, com a classe de artistas, com as universidades, e pensamos que é importante nós ouvirmos todas essas franjas da nossa sociedade. Só ganha o nosso partido e o importante mesmo é nós trabalharmos para bem da Angola e dos angolanos. Ter um discurso que prepare para as autarquias implica já ter um discurso para 2022, para eleições gerais? Bom, eu penso que nós devemos estar permanentemente preparados. O MPLA é um partido que se antecipa e nós não devemos estar a olhar só para as autarquias, mas devemos estar a olhar também para as eleições gerais. E como um partido com a experiência que tem o MPLA, eu penso que deve trabalhar sempre com a política de antecipação e nós devemos começar a preparar-nos nesse sentido, a corrigir eventuais insuficiências, eventuais erros, para que efetivamente possamos ter bom resultado. Já viajou pelo país todo? Já viajei pelo país todo como deputada, tive a oportunidade de estar em todas as províncias do nosso país, a falar com as populações, a identificar os seus problemas, a levar a mensagem do nosso partido, e eu penso que é árduo o trabalho que temos que continuar a realizar. A palavra assimetrias surge muito, muito profundamente. Isto vai implicar também estratégias diferentes para cada uma das províncias, para cada um dos eleitorados. Efetivamente, nós temos que olhar para cada uma das províncias com os problemas que cada uma das províncias tem, identificar os problemas que as províncias têm, porque cada uma delas tem a sua
realidade, e para isso nós devemos estar constantemente a trabalhar com as comunidades, como fazemos sempre, para conhecer os problemas e arranjar as soluções de acordo à realidade de cada província. Portanto, não haverá um discurso comum. Serão ações adaptadas a contextos que conhece e que foi conhecendo. Eu penso que sim, que é a melhor forma de nós resolvermos os problemas locais de cada comunidade. Está a falar num discurso já eleitoral, as autarquias 2022, há diferentes formas de nos colocarmos perante os cidadãos, quer perante os militantes do seu partido, quer perante o eleitorado em geral. Como é que pensa, não só na qualidade de vice-presidente, mas como é que a Luísa Damião se prepara para interagir com o eleitorado? Bom, eu antes de ser vice-presidente, eu sou militante do meu partido. E é nessa condição de militante do meu partido que eu devo interagir com outros militantes para ouvirem as suas preocupações, para ouvirmos as suas ideias e juntos então podermos trabalhar para resolver os problemas que mais afligem estes nossos militantes. Longe de ser vice-presidente, eu sou uma cidadã normal, sou militante que conheço os problemas e tenho a plena disposição para trabalhar nas comunidades, para ajudar o meu partido, a levar a mensagem do partido e também a ouvir a opinião dos cidadãos para ver qual é a melhor forma de nós podermos então resolver algumas insuficiências que ainda temos. Daí que o nosso lema, bem pertinente, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Tem mais para melhorar ou mais para corrigir? Temos para os dois lados, temos. E precisamos de reconhecer as insuficiências que nós temos. Isto é o mais importante, nós conseguirmos fazer uma introspeção e reconhecermos de que, afinal de contas, existem questões para melhorar e existem questões para corrigir. Isso só um partido com a maturidade política que o MPLA tem é capaz de fazer. Nós chegamos àquela fase da entrevista em que o tempo parece muito pouco para tantas coisas que ainda temos que perguntar. Como é que olha para a oposição neste momento? Bom, eu olho para a oposição com respeito. Eu penso que é bom nós dialogarmos também com a oposição. A oposição faz falta no processo político que nós estamos a viver. É um processo democrático e devemos olhar para a oposição com respeito, com a dinâmica suficiente para termos uma capacidade de diálogo e chegar a um consenso ali onde for necessário o consenso, porque nós pensamos que se nós abraçamos a democratização do nosso país, devemos consolidar todos os dias essa democracia, e essa democracia consolida-se efetivamente respeitando também os partidos da oposição que têm uma palavra a dizer. 3 perguntas muito rápidas para fechar. Repatriamento de capitais. Acha que os cidadãos que têm dinheiro no estrangeiro vão mesmo repatriar o dinheiro que têm para Angola? Eu penso que sim. Até dezembro as pessoas têm a oportunidade de fazê-lo de forma voluntária. Os que não fizerem de forma voluntária depois poderão fazê-lo já, mas de forma coerciva. E eu penso que até dezembro ainda temos tempo e eu acredito que as pessoas vão fazê-lo. Quem é a Luísa Damião quando não está a ser a militante? Bom, a Luísa Damião é uma pessoa normal, é uma mulher que gosta de defender causas nobres, é uma mulher de família, é uma mulher que gosta de desenvolver ações filantrópicas, é uma mulher que não perde a sua essência, que apesar de estar emprestada à política, continua a sentir-se uma mulher jornalista. Exatamente, aí queríamos terminar. A senhora foi jornalista, é uma jornalista, nunca se deixa de ser. O momento é de fortes liberdades no geral, fortemente reivindicativo, e a liberdade de imprensa volta a ser
um eixo do trabalho do jornalista. Está preparada para lidar com os seus ex-colegas? Eu penso que sim, eu não perdi a minha matriz, nem como pessoa, nem como jornalista, e penso que os meus colegas têm estado a fazer um trabalho digno de registro. Sentimos que existe mais liberdade de imprensa neste momento, e isto mesmo está a ser reconhecido não só aqui em Angola, mas até a nível internacional. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e os microfones da Rádio Nacional de Angola, especialmente neste programa 10 e 10, para exortar a classe jornalística a continuar a fazer o seu trabalho com objetividade, com precisão, com isenção, com imparcialidade, e a retratar efetivamente os problemas que ocorrem no nosso país, a colocar a comunicação social ao serviço da cidadania, porque é também um imperativo constitucional. Os cidadãos devem manter-se informados e ter o direito à informação, e penso que os jornalistas, como atores sociais, devem prestar o seu contributo na democratização do nosso país, informando com verdade, com realismo, com rigor e com muito profissionalismo. Na quinta-feira foi homenageada pelos seus ex-colegas. Gostou de voltar a Angope? Gostei de voltar a Angope, foi um momento bastante emocionante. Senti o reconhecimento de antigos colegas e foi bom estar naquele momento de Angope. Tive saudades de voltar à redação da Angope. Aproveito a ocasião para agradecer aos jornalistas da Angope e à direção da Angope pela homenagem que me fez, porque Angope foi para mim uma escola onde eu aprendi a saber fazer, a saber ser. Sou uma pessoa muito respeitada lá até hoje. Fui também a primeira mulher administradora para a área de informação na Angope. Sempre me trataram com muito respeito. Eu não olhava se estava a trabalhar com homens ou mulheres, eu olhava a profissionais que estavam aí para dar o seu contributo, e sempre fui uma mulher bastante respeitada. Eu sou uma mulher de desafios, vou procurar cumprir com zelo e dedicação esta nova missão que me foi confiada para dignificar Angola e os angolanos. Nós agradecemos, em nome da Rádio Nacional de Angola, o facto da sua primeira grande entrevista ser neste órgão e ser no sábado às 10h10. Luísa Damião, jornalista, a secretária do Partido Maioritário para a Política de Quadros, a primeira vice-presidente do MPLA. Bom dia e muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho. E aqui vamos então ao trabalho. Chegamos ao momento das notas finais sobre a entrevista de Luísa Damião. Manuel Gonçalves, vamos a isso. É um facto reconhecido não só em meios políticos, em meios jornalísticos, mas também em meios académicos que estudam ciências sociais, que é muito grande o impacto de vice-presidentes e secretários-gerais ou secretárias-gerais de partidos políticos que têm funções governativas e, sobretudo, quando as funções governativas são de partidos da maioria. É claro que é o caso de Angola. É mais um exemplo, porque há vários exemplos na Europa, há vários exemplos nas Américas e há um exemplo aqui perto, na África do Sul. De maneira que entrevistar uma vice-presidente é sempre um elemento fundamental neste âmbito, na medida em que não só aparecem fatores programáticos, repetição de apresentações ideológicas, mas também elementos ligados à prática dos partidos. Ora, é uma espécie de diálogo de partidos com a sociedade, e isto pode ter dois elementos importantes consoante o comportamento dos partidos. Pode melhorar a visão que a sociedade tem da política em geral e, por outro lado, melhora o diálogo entre a classe política e a sociedade civil. Isto não é para ser analisado em cima das declarações. É para ser tomado nota, porque as análises são para ser feitas a outro nível e são para ser feitas, sobretudo, ao longo do caminho de implementação daquilo que é prometido e daquilo que é projetado. De maneira que o que constatamos aqui foram afirmações de vontade de mudança num momento em que essa mudança, a vários níveis, é absolutamente indispensável no país para quebrar diversos impasses e para que Angola possa cumprir aquilo que está no seu potencial. Além disso,
está também nas intenções, nas reivindicações e nos direitos do conjunto da população. De maneira que é um princípio de diálogo muito interessante entre o partido da maioria e a sociedade. Esperamos ter contribuído para isso e agora esperamos também que os demais partidos com relevância, chamamos partidos com relevância aqueles que, por exemplo, têm assento parlamentar, também se disponham a sabatinas deste género. Essa é que vai ser essa. Depois, nós cá estaremos para o espaço de dar palavra à vontade de mudança e às mulheres. Todas, de todos os partidos, e a todas as vozes que queiram ser agentes de mudança num processo que nos leva a evoluir e a desenvolver. Aliás, como disse o nosso ouvinte João Vieira do Zaire, para pormos todos juntos a inteligência em prática. Esta semana, no nosso sábado, começámos às 10h10. A semana foi tão cheia e intensa de acontecimentos que passou num instante. Começou com a primeira reunião do Bureau Político do Maioritário, do MPLA, portanto, e toda a leva de novidades que encheram depois os noticiários. Álvaro Sobrinho foi o senhor que se seguiu na entrevista concedida à TPA sobre o BESA, a corrupção e o repatriamento de capitais. Álvaro Sobrinho disse que foi ameaçado pelos acionistas do BESA e os acionistas reagiram em comunicado que também fez destaque esta semana. E logo de seguida veio a Procuradoria-Geral da República falar do assunto. Pita Gross, o procurador, falou da necessidade de se investigarem todas as denúncias com o rigor que a lei exige. Fez estas declarações na Huila, onde outros casos de corrupção estão também a ser investigados. Ainda nas notícias da semana, o corpo de Ben Ben regressou ao país e a família pode agora fazer o seu luto. Com as devidas honras militares, a cerimónia seguiu para o Bié depois da homenagem prestada pelo presidente angolano. Ben Ben vai hoje a enterrar no país que o viu nascer. Kofi Annan também foi a enterrar na sua terra natal. As cerimónias fúnebres do antigo secretário-geral da ONU, que foi Prémio Nobel da Paz, decorreram quinta-feira passada no Ghana. A diplomacia do nosso país fez notícia já no fecho da semana. Ontem o Mirex fez sair as notas onde dá a conhecer o encerramento de consulados angolanos e a abertura de inquéritos a funcionários seus. Mais trabalho para a PGR. Nos governadores provinciais, nas notícias que temos para comentar deste fim de semana, Joana Lina, que foi para o Ambo, e o governador mais jovem do país, que está agora a governar a Lunda Sul. Tem 39 anos e chama-se Daniel Félix Neto. Confessamos, com vontade de o entrevistar. No mundo partidário, a FNLA, sobretudo, que tem mais uma vez uma situação confusa, um partido indelevelmente ligado, que é impossível não ligarmos à história do nacionalismo angolano, mas que nos parece realmente, e desculpem a expressão, estar em parampas, mais uma vez a contestação feita à presidência de Lucas Ngonda. O desporto também vai ser chamado à baila neste resumo da semana. Rui Andrade é o nome angolano que está a dar cartas no mundo. Na verdade, está a dar velocidade, corridas de carros e a competição na Fórmula 3000. E a Rádio 5 deu destaque ao tema. Nós recordamos o espaço em que Vasco Inguri entrevistou Ramiro Barreira. Também aqui uma notícia que, dando conta que temos um piloto angolano em Espanha, o Ruizinho, o Rui Andrade, seu nome, Rui Andrade, e até é filho de um grande apreciador de desporto de velocidades, o governador da província de Benguela, Rui Falcão. Ruizinho está em Espanha. Sim, o Ruizinho está em Espanha, conforme já tínhamos dito aqui também, aqui na Rádio 5. O Rui Andrade, que é o Ruizinho, portanto, começou uma trajetória muito interessante aqui em Angola, através do karting. E o Rui, portanto, atingiu um ponto que nós pensamos que os pilotos bons angolanos, depois de um ponto, se tiverem a oportunidade, têm que ir para outras competições internacionais. Ele está na Fórmula 3000, é isso? Sim, ele está. Já participou em algumas provas. A última prova foi o final de semana em Barcelona. Não tenho os dados, tentei efetivamente buscar todos os dados, e nós também, a Rádio 5, através de ti, eu sei que o Vasco Inguri fez todos os possíveis para falar com o Ruizinho e tentar perceber efetivamente como é que foi a jornada de fim de semana com ele. Eu também pessoalmente fiz contactos, tentei ver se falava com ele, a ver se conseguia esses dados. Não conseguia esses dados. O certo é que sabemos que ele fez uma prova. Ele está também numa fase de adaptação. Nós temos que ver que ele é muito jovem, ele sai de Angola, mas ele é um piloto muito certinho, é um piloto muito
porque o karting obrigou-lhe a ter uma disciplina do ponto de vista competitivo que funciona lá. E o Rui tem um apoio dos pais muito grande, tanto do pai como da mãe. A mãe é uma mãe galinha que permanentemente está com ela em todas as corridas, em todas as provas internacionais, de uma maneira geral, falhando uma ou outra, mas está sempre com ela, a acompanhar o filho. Portanto, tem uma carreira em que ele é bem secundado e muito bem apoiado. Isto também é muito bom para a carreira dele. Este campeonato para ele é muito bom porque vai lhe permitir ganhar endurance. Portanto, ele corre com fórmula e estes carros são muito rápidos, mas também exigem muita perícia e exigem muita técnica no domínio destes carros. São carros que puxam atrás, a tração é traseira, são carros. Portanto, é tipo um Fórmula 1 com menos potência de motor, mas é um Fórmula 1 em miniatura, andar, não tem 1000 e tal cavalos naturalmente, mas é um carro muito rápido e muito exigente do ponto de vista competitivo. Portanto, nós vamos ter um piloto provavelmente nos próximos tempos, se a carreira dele tiver os apoios necessários, porque eventualmente não acredito que o pai consiga ter sozinho consiga ter os recursos suficientes para manter o miúdo lá fora, mas nós precisamos no médio prazo ter um piloto. Eu gostaria de termos um piloto na Fórmula 1 e Angola ter inscrito o seu nome ao mais alto nível do desporto mundial. Sonhar não é proibido, quem sabe? Gostaríamos. Vamos desejar boa sorte ao Rui Andrade, ao Ruizinho. E principalmente eu gostaria de ter um piloto saído das escolas em Angola. Ramiro Barreira, o presidente da Federação Angolana dos Desportos Motorizados, em entrevista à Vasco Inguri da Rádio 5. Obrigado, Vasco Inguri, pela cedência desta entrevista. Sabemos que, entretanto, a Rádio 5 entrevistou já Rui Andrade, o Ruizinho. Queira acompanhar, é do Grupo Rádio Nacional de Angola. Nós vamos das corridas de carros para o futebol e, como sonhar não é proibido, como disse o Vasco Inguri, hoje, o 1º de agosto, vai jogar com o TP Mazembe e as claques estão ao rubro. O nosso coração também bate e bate vermelho e preto. Bola no chão, trumunou com paixão, comeu pela esquerda, limpou da direita, grande truca, o Petro mandou. Que jogada, a galera vibrou. Ai, uelele, Agosto é campeão. Ai, uelele, que grande timão. Ai, uelele, Agosto é campeão. Ai, uelele, que grande timão. De chulipa, cabrito não faltou. Bola na ova, o sagrada ficou. E a colola ninguém aguentou, cruzou a bola e a menina entrou. Oba, oba! O Elele, Agosto é campeão. Ai, o Elele, ai, o Elele, que grande timão. Ai, o Elele, Agosto é campeão. Ai, o Elele, que grande timão. É campeão. Da Agosto, é campeão. Da Agosto. Já estamos a treinar aqui no estúdio Rita Nogueira, Mendes Jacinto, Dário de Castro, a equipa sábado às 10h10, que está quase de saída. Vamos à redação central da Rádio Nacional de Angola, que talvez tenha sido dos poucos órgãos de comunicação que não foi referido hoje ainda aqui. Do Grupo Rádio Nacional só foi a Rádio 5. Africano Neto, bom dia. Então sim, vamos
aos tópicos que vão dominar o grande jornal às 13 horas. O governo anuncia a redefinição de estratégia de financiamento à iniciativa privada. Restos mortais do general Ben Ben já repousam no Andulo, sua terra natal. 1º de agosto estreia-se hoje na Liga dos Campeões Africanos em Futebol, quando defrontar o TP Mazembe da RDC. Fim de semana prolongado, polícia avisa que vai reforçar estoque de bafômetros e outros instrumentos de vigilância na circulação rodoviária. Presidente sul-africano defende maior representação de África no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estas e outras, pontualmente às 13 horas, não deixe de acompanhar. E o fim de semana anuncia-se prolongado, mas com intensa atividade informativa. Bonito Sousa, o Vice-Presidente da República, vai já amanhã à província do Bié para presidir em representação de João Lourenço ao ato central 17 de setembro, o dia do fundador da nação e do herói nacional. Durante esta permanência na província do Bié, o vice-presidente Bonito Sousa vai encontrar-se com representantes do poder local. Destaque para o governador da província, Pereira Alfredo. O vice-presidente vai encontrar-se também com entidades tradicionais e outros membros da sociedade biena. E visita locais de interesse como a Ombala Ecovongo, o aeroporto Joaquim Campango e uma exposição de potencialidades agrícolas nos municípios da província do Bié. Das notícias da economia, a juntar o mundo numa globalização que se anuncia intensa ou que se reanuncia intensa, a África do Sul, que vai ter do pacote chinês 25 mil milhões de dólares. Notícias para acompanhar então às 13 na Rádio Nacional de Angola e ao longo da semana, porque esta é a sua rádio. Nós vamos despedir-nos aqui. Já sabemos que logo à tarde há jogo. O Mendes Jacinto foi buscar a música com que queremos fechar este programa. O 1º de agosto vai jogar com o TP Mazembe. A claque do 1º de agosto está ao rubro, tudo de vermelho e preto, um pouco por toda a cidade e nas redes sociais, que sabemos fazem também um grande movimento neste momento. Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão, ai uelele, Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão. Bola no chão, trumuno com paixão, comeu pela esquerda, limpou da direita, grande truca, o Petro mandou, que jogada, a galera vibrou. Ai uelele, Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão, ai uelele, Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão. De chulipa, cabrito não faltou, bola na ova, o sagrada ficou, e a colola ninguém aguentou, cruzou a bola e a menina entrou. Oba, oba! Uelele, Agosto é campeão. Ai uelele, que grande timão. Ai uelele, Agosto é campeão. Ai uelele, que grande timão. É campeão. Da gosto, é campeão. Dá gosto, é campeão, dá gosto. Vamos fazer a festa em estúdio. Pedro Manuel, Dário de Castro, Rita Nogueira, Mendes Jacinto e Paula Simons, a equipa do sábado às 10h10. Nós voltamos no próximo sábado às 10h10 e saímos em claque. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Trumuno com paixão, comeu pela esquerda, limpou da direita, grande truca, o Petro mandou, que jogada, a galera vibrou. Ai uelele, Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão, ai uelele, Agosto é campeão, ai uelele, que grande timão. De chulipa,
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.